Sistema Precision Flow oferece ventilação não invasiva sem máscaras para pacientes com respiração espontânea em desconforto respiratório. Neste vídeo, analisaremos a tecnologia High-VNI e a unidade Vapotherm Precision Flow. Mostraremos como configurar o dispositivo, alarmes e recursos de segurança e como limpar a unidade. Por favor, note que este vídeo é específico para o mercado brasileiro com relação a itens que acompanham o Precision Flow. O conteúdo mencionado nas seções de montagem do aparelho e instalação pode diferir dos demais países. Seu aparelho Precision Flow é acompanhado dos seguintes componentes: uma unidade Precision Flow totalmente integrada, multifuncional, com fluxômetro, misturador de gás, umidificador e sensor de oxigênio. Um cabo de alimentação Precision Flow, uma célula de oxigênio, 2 filtros de entrada de gás do Precision Flow. Vamos começar conhecendo o aparelho Precision Flow. Primeiramente, você irá notar um pequeno painel atrás da unidade. Dentro deste painel, há um sensor de oxigênio. Este sensor de oxigênio monitora a mistura de gás e sinaliza quaisquer discrepâncias entre o que é configurado e o que está sendo fornecido. O sensor é calibrado quando conectado a uma fonte de oxigênio pressurizado, ao iniciar e a cada 24 horas enquanto estiver em funcionamento. Na maioria dos casos, apenas seu departamento de engenharia clínica estará encarregado disso, uma vez que o sensor de oxigênio é trocado apenas uma vez por ano. Como em todo aparelho respiratório, há 2 requerimentos de operação: uma fonte de gás e uma fonte de alimentação. Você pode observar que há uma mangueira de ar e uma mangueira de oxigênio. Você deverá conectar cada uma delas aos filtros de entrada de gás apropriados. Estes filtros devem ser trocados a cada 6 meses. Assegure-se de que todas as conexões estejam apertadas e de que os filtros estejam orientados para baixo, de forma a permitir seu funcionamento apropriado. Conecte o ar e o oxigênio à fonte de gás antes de ligar o aparelho. Pensamos nisto como gás antes de ligar. Quando o ar e o oxigênio estiverem conectados, plugue o cabo de alimentação em uma tomada aprovada pelo estabelecimento. Por favor, assegure-se de que a presilha esteja na posição travada no cabo, para prevenir que o aparelho seja desconectado da tomada. Ao abrirmos a porta da unidade, vemos onde será instalado o circuito descartável do paciente, também conhecido como DPC. Você irá notar a placa de aquecimento e outros pontos de sensores ópticos dentro desta área de acoplagem. É aqui que o aparelho Precision Flow monitora o circuito descartável do paciente em relação à temperatura, nível e circulação de água. É aqui também que o Precision Flow identifica que tipo de circuito está na unidade e trava o medidor de fluxo nesta faixa de fluxo. Agora vamos demonstrar como instalar o circuito descartável do paciente. Temos 2 tipos de circuito descartável do paciente: alto fluxo e baixo fluxo. Observe neste pacote, em letras azuis, as palavras High Flow. Esse kit é específico para populações de pacientes pediátricos e adultos e deve ser usado com cânula pediátrica e adulta. O intervalo de fluxo para esse kit é de 5 a 40 litros por minuto. Observe no outro pacote, em letras vermelhas, as palavras Low Flow. Este kit é específico para as populações neonatal e UTI neo. Deve ser usado somente com cânulas para bebês prematuros, recém-nascidos e bebês. O intervalo de fluxo é de 1 a 8 litros por minuto. Ambos os circuitos do paciente podem ser usados continuamente por até 30 dias para o mesmo paciente antes de precisar de substituição. Se você encontrar quaisquer problemas relacionados aos circuitos, por favor, não desmonte o circuito ou jogue-o fora. Substitua todo o circuito por um novo e entre em contato com seu distribuidor. Solicitamos que você envie o circuito com defeito de volta ao distribuidor. Isso permitirá que o distribuidor teste o circuito defeituoso e informe a você a causa do defeito.
Em cada pacote de DPC, você encontrará 3 componentes: a câmara de água descartável, que aloja um reservatório de água, bomba, conexões para o cartucho e para o tubo de saída, e o sensor que está interligado à unidade principal. O cartucho de transferência de vapor, também conhecido como VTC, que cria o vapor de qualidade médica da Vapotherm. E, finalmente, o tubo de saída para o paciente, que mantém a temperatura do gás para a respiração por meio de jaqueta de água aquecida para minimizar condensação. Siga estes passos para instalar o DPC. Remova o cartucho de transferência de vapor de sua embalagem individual e as 4 tampas de borracha dos pinos. Enquanto segura a câmara de água descartável pela alça, alinhe os 4 pinos de cartucho de transferência de vapor com os 4 orifícios da câmara e insira o cartucho empurrando com firmeza no encaixe. A direção em que o cartucho está orientado não faz diferença. Em seguida, remova o tubo de saída para paciente de sua embalagem e localize a peça de fixação de 2 pinos em uma das pontas. Ainda segurando a câmara de água descartável, vire-o e localize os 2 orifícios e encaixe no lado da câmara. Você irá notar que, assim como uma peça de quebra-cabeças, ele se encaixará em uma única posição. Alinhe o encaixe dos pinos no tubo de saída com os orifícios correspondentes. Acople na câmara de água descartável e aperte-o até encaixar. Em seguida, ainda segurando o DPC pela alça e utilizando sua mão livre, abra a porta da estação de acoplagem do Precision Flow. A partir de cima, deslize suavemente para baixo o circuito descartável no encaixe, assegurando-se de que as placas de aquecimento estejam alinhadas, e pressione com firmeza para que o DPC esteja nivelado na base. Isto garante que o ímã do DPC esteja completamente encaixado no recipiente de metal da estação de acoplagem, para que a água seja bombeada adequadamente e circulada. Feche a porta. Utilizando técnica asséptica, pegue um swab de álcool e friccione a ponta da haste de água e, em seguida, insira a haste na bolsa de água estéril. Isso é muito importante. Antes de ligar o aparelho, você deve remover a presilha do tubo de entrada de água e assegurar-se de que 200 ml de água estejam fluindo para dentro do circuito descartável do paciente. Aguarde aproximadamente 90 segundos antes de pressionar o botão Execução Espera. Se estiver usando uma bolsa de água rígida, com o nosso adaptador, espere 180 segundos. É possível observar a água gotejar no tubo de saída quando o circuito do paciente é preenchido. Não se preocupe, a água no tubo de saída de triplo lumen não irá espirrar no paciente. Ao olharmos para a frente do aparelho, notamos que há 3 controles. O botão Execução Espera, que inicia o aparelho e o coloca em modo de espera. O botão de controle de configuração, que permite que você configure os parâmetros. E o botão Silenciar Alarme, que permite que você silencie o alarme de forma intermitente e também escureça o painel do mostrador. Aqui você irá notar que o mostrador está apagado. Isto porque há 3 modos na unidade. Os modos são Repouso, Espera e Funcionar. No modo de repouso, o aparelho terá um mostrador apagado e uma luz âmbar acesa. A unidade não pode ser iniciada no modo de repouso. Para colocar o aparelho no modo de espera, simplesmente gire o botão de controle de configuração azul para iluminar o mostrador. Você verá os 3 parâmetros para fluxo, fração inspirada de oxigênio, ou FiO2, e temperatura. Você poderá ver também o indicador de cartucho correspondente na parte inferior direita, que irá identificar que tipo de circuito do paciente está instalado. Um ícone azul indicando alto ou um ícone vermelho indicando baixo. Para entrar no modo de execução, com o mostrador iluminado, simplesmente pressione e solte o botão Execução Espera. O aparelho irá emitir uma série de 10 bips e começará a operar.
Isto é normal e indica que o aparelho está passando pelo autoteste. Neste ponto, a pequena luz acima do botão Execução Espera irá mudar de âmbar para verde piscante. Durante a inicialização, você verá também um indicador de alarme âmbar iluminado. Isto é normal e é parte do autoteste de inicialização do Precision Flow. Vamos nos concentrar por um momento nesta luz indicadora, acima do botão Execução Espera. Quando a luz indicadora está em âmbar constante, significa que o aparelho está no modo de espera e não há fluxo sendo enviado. Quando a luz muda para verde piscante, o aparelho está no modo execução e o fluxo está sendo enviado, mas o aparelho ainda não chegou à temperatura configurada. Quando a luz estiver em verde constante, o aparelho estará no modo execução e o fluxo estará sendo enviado, com todos os parâmetros alcançados. Quando a luz está piscando em âmbar, isso indica que a unidade está no modo de bateria e, embora o aquecedor e a bomba desliguem, o fluxo continuará a ser entregue ao paciente por aproximadamente 15 minutos. A bateria leva aproximadamente 2 horas para carregar completamente. Se o ícone de bateria estiver iluminado durante o funcionamento, significa que a bateria está sendo carregada. Quando o ícone desaparecer, significa que a bateria está completamente carregada. Este modo não foi projetado para uso durante transporte, apenas para uso de emergência. Ao olharmos para a frente do painel, veremos os 3 parâmetros. Todos serão ajustados pelo botão de controle de configuração azul. A fração inspirada de oxigênio, ou FiO2, é controlada por um misturador eletrônico integrado, que permite envio preciso de FiO2 para o paciente. Você poderá ajustar a FiO2 entre 21% e 100%. Para garantir que os parâmetros configurados sejam enviados ao paciente de forma precisa, o aparelho se calibra ao iniciar e continua a calibrar a cada 24 horas enquanto estiver em funcionamento. O fluxo é controlado por um fluxômetro eletrônico integrado e que permite taxas precisas de fluxo entre 1 e 40 litros por minuto. A temperatura pode ser ajustada entre 33 e 43 graus Celsius e permite ao usuário configurar a temperatura exata para uma terapia ideal. Para configurar esses parâmetros, simplesmente faça o seguinte: pressione o botão azul central e a FiO2 irá piscar. Gire o botão para a configuração desejada. Pressione o botão azul central até que o campo temperatura comece a piscar. Gire o botão para a configuração desejada. Pressione o botão azul central até que o campo fluxo comece a piscar. Gire o botão para a configuração desejada. As configurações serão sempre alternadas em sentido horário, começando pelo FiO2, em seguida a temperatura e por último fluxo. Ao contrário de outros aparelhos, onde você precisa pressionar botões para confirmar configurações, com o aparelho Precision Flow, você não precisará fazê-lo. Uma vez configurados os parâmetros, simplesmente pare de pressionar o botão. A configuração irá piscar 5 vezes e o aparelho irá travar as configurações. Agora, estamos prontos para selecionar a cânula. A Vapotherm fabrica 8 tipos diferentes de cânula para diversas populações de paciente. 5 tamanhos de cânula para instalação de baixo fluxo, vermelha, e 3 tamanhos de cânula para instalação de alto fluxo, azul. O design de pequeno diâmetro dos prongs nasais garante uma lavagem adequada de CO2 do espaço morto das vias aéreas superiores e a tubulação de fornecimento mais curta mantém o calor e a umidificação do gás respiratório até o paciente. Ao selecionar cânulas para quaisquer populações de paciente, é importante selecionar uma cânula que não oclua mais de 50% do diâmetro interno das narinas do paciente. A melhor prática é posicionar a cânula sobre o paciente para aquecê-la à temperatura do seu corpo. Isto ajuda a reduzir condensação. Uma vez que a cânula apropriada estiver sendo selecionada e a temperatura configurada tiver sido alcançada, você poderá colocar a cânula no tubo de saída. Agora, as configurações e posicionamento do paciente estão completos.
Uma vez configurado e em funcionamento no paciente, o aparelho não deverá ser colocado em modo de espera por longo período de tempo. Se você precisar pausar a terapia do paciente, por favor, remova a cânula do paciente, ajuste os parâmetros para posições mais baixas e deixe a unidade em funcionamento. Por favor, lembre-se de que o único momento em que o aparelho deve ser colocado no modo de espera é quando o paciente estiver terminado completamente a terapia e você estiver removendo o equipamento do local de uso. Adiante, vamos falar sobre o alarme e os recursos de segurança do Precision Flow. O Precision Flow foi desenvolvido especificamente com a segurança do paciente em mente e inclui um pacote completo de alarmes. Esses alarmes são auditivos e visuais. Há 11 alarmes de prioridade média que podem ser silenciados por até 20 segundos e um alarme de prioridade baixa que podem ser silenciados por 2 minutos. O primeiro alarme que demonstraremos será o alarme de tubo bloqueado. Quando o tubo de saída está ocluído, você percebe que isto aciona o alarme. O fluxo será suspenso momentaneamente até que a oclusão seja removida. Neste ponto, o fluxo recomeça. Para solucionar o alarme, comece pelo paciente e vá traçando o caminho de volta ao aparelho para identificar a causa da oclusão. Outro alarme é o de falha de suprimento de gás. Este alarme monitora o suprimento de gás à unidade. Quando desconectamos qualquer uma ou ambas as fontes de suprimento de gás, a unidade aciona o alarme. Simplesmente reconectar as mangueiras irá corrigir o problema e a unidade retomará a operação. Se a unidade for iniciada com apenas uma fonte de gás presente, deverá ser colocado no modo de espera antes de que a segunda fonte seja conectada, de forma que o misturador possa reconhecer ambas as fontes. Por isso é importante lembrar-se do gás antes de ligar durante a instalação. Como você pode ver, 3 indicadores de alarme estão iluminados. Os 2 indicadores à direita são para a câmara de água descartável e para o cartucho de transferência de vapor. Se estes 2 alarmes forem acionados, significa que a unidade não detectou o circuito do paciente adequadamente. Se isto ocorrer, simplesmente coloque a unidade no modo de espera, abra a porta e reinstale o DPC. Se isso não corrigir o problema, simplesmente substitua com um novo circuito do paciente após desinfetar a unidade de acordo com as diretrizes que vamos abordar em breve. Guarde o circuito do paciente com defeito e contate seu distribuidor. O indicador de alarme à esquerda é para o alarme de falta d'água. Se o alarme for acionado, significa que o DPC está completamente seco. Neste momento, a unidade se desligará. No entanto, o fluxo continuará a ser enviado para o paciente. Se isto ocorrer, simplesmente feche a presilha do tubo de entrada de água. Coloque a unidade no modo de espera e substitua a bolsa de água, permitindo que a água preencha o circuito do paciente, conforme anteriormente descrito no procedimento inicial de operação. Se você vir 2 tracinhos no mostrador de FiO2, isso indica que a célula de oxigênio precisa ser substituída na parte posterior da unidade. Isso poderá ser feito internamente no hospital. Se uma nova célula de oxigênio não solucionar o problema, contate seu distribuidor para receber mais informações. Uma vez que a terapia tiver sido descontinuada, é possível remover a cânula do paciente e preparar o equipamento para o próximo paciente. Para isso, siga os passos a seguir. Remova a cânula do paciente. Coloque a unidade no modo de espera ao pressionar e segurar o botão Execução Espera durante 2 segundos. Feche a presilha na entrada de água. Abra a porta do Precision Flow e remova o circuito descartável do paciente enquanto remove a bolsa de água estéril ao mesmo tempo do topo do suporte de soro. Descarte por completo o circuito descartável do paciente, incluindo a cânula e a bolsa de água. Sim, isto inclui o suprimento de água. Jogue-o fora. Utilizando uma solução de limpeza aprovada, limpe a estação de acoplagem interna e a unidade de Precision Flow. Você agora limpou o aparelho e está pronto para o próximo paciente.
Em caso de dúvida, visite a Vapotherm em www.vapotherm.com/br. Se você não encontrar respostas no nosso site, por favor, entre em contato conosco diretamente através do website. Aguardamos a oportunidade de ajudar você a ajudar seus pacientes a ter uma respiração fácil.